de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre, TV Rio Branco, canal 8.1, nova afiliada da TV Cultura. Recebendo hoje na nossa bancada o Leonardo Cunha de Brito, filho do Tássio de Brito e irmão do nosso amigo Papito, meu amigo Papito. De Brito Júnior. O Júnior. Deputado, eu vou fazer a pergunta e, ao mesmo tempo que eu vou fazer a pergunta, eu vou provocar os debatedores que estão conosco. Eu queria lhe perguntar o seguinte, tem uma música cujo autor me foge a memória agora, mas ela diz uma frase até chula, me perdoe a chulice da frase da música, que diz assim, lavou, enxugou, tá nova. Eu não sei a que ele queria se referir, mas eu quero me referir ao Partido dos Trabalhadores, do seu partido. O seu partido saiu super chamuscado nas eleições de 2018, pagou mais um preço em 2020. Queria saber se o PT já se lavou, já se enxugou e já está novo de novo. Com certeza, não tenha dúvida. O PT ele é um partido que está permanentemente atuando e se renovando. Tá, aqui sou eu, sou de uma nova geração do Partido dos Trabalhadores. Primeiro de tudo, Evandro, eu acho que é importante dizer o seguinte, nós do PT temos gratidão ao povo do Acre, porque... Aqui, esse programa aqui, o Narciso disse no começo, ele é pluripartidarista, sim. Mas o senhor, da nova geração, o senhor está há 20 anos. Sim, não, eu sou... Nós tivemos uma primeira geração do Partido dos Trabalhadores, dos fundadores, Chico Mendes, a minha tia Nilza Cunha, vários fundadores, nós temos a geração do Jorge Viana, que foi aqueles que administraram o Estado, e eu sou da geração, o Daniel Zen, o Gabriel Fornec, o André Camay, o Rodrigo Fornec, é uma nova geração que nós temos do Partido dos Trabalhadores que está aí. Então, primeiro a gente tem gratidão, acho que é importante a gente dizer isso com muito carinho ao povo do Acre, que nos deu 5 eleições seguidas no governo do Estado. Isso não é pouca coisa. E eu acredito que o povo, quando nos deu a possibilidade de chegar 5 vezes ao governo do Estado, fez isso porque entendeu que o nosso trabalho que foi feito ao longo desse tempo foi um trabalho importante, um trabalho que fez o Acre mudar. Eu não tenho dúvida de que a gente pode separar a administração pública no Estado do Acre antes do PT e depois do PT. Agora, o grupo político que está aí, que disse que estava unido pelo Acre, agora já está repartido em 3 aí, disse que nada prestava e que ia mudar a vida do Acre. O que eu tenho visto por aí é que o Acre mudou para pior. Agora, nós temos humildade, primeiro assim, a gente tem que respeitar o povo. Depois de 20 anos, o povo decidiu nos tirar. E nós estamos recomeçando. Está aí o Jorge Viana, que hoje está se apresentando como candidato ao Senado, eventualmente ao governo. Nós estamos fazendo a nossa montagem de chapas aí, de deputado federal, de deputado estadual. Estamos aí fazendo uma discussão com vários partidos, aí, com o PDT, com o próprio PSB, temos a nossa federação partidária, nós estamos nos organizando. O povo está vendo, o povo está vendo. Não vai virar um monólogo. Não vai virar um monólogo, né? Só para terminar esse assunto. O povo está vendo. Agora o governo já está aí com quase 4 anos, o povo está vendo que muita coisa que nós fizemos ao longo desse tempo já está sendo destruída. Permita-me lembrar o seguinte, depois você conversa, Regina. Os últimos dados, vocês passaram a nível federal, não vou nem dizer a nível de Estado, nível federal, quase 20 anos de poder. Hoje... Federal 13. Federal 13, né? 13. Pois é. Hoje, o Brasil tem quase 50 milhões de brasileiros que passam fome. Vocês aqui, eu reconheço, embelezaram a cidade de Rio Branco. Mas em termos de geração de emprego, de desenvolvimento, o Acre é um dos estados mais atrasados economicamente do país. Eu, sinceramente, eu tenho dito inúmeras vezes, Narciso, que a minha geração mesmo de político falhou com o país. Mas a de vocês falhou também. Vamos esconder isso, não. Falharam sim. De entregar um país decente, de entregar um país com segurança, de entregar um país com desenvolvimento, entregar um país com emprego e, acima de tudo, com a perspectiva de um futuro melhor. Vocês falharam. Osmi, não, deixa só um minutinho, senão eu vou perder aqui a minha linha de raciocínio. Me permita ir mais para uma linha mais paroquial. Estou falando aí de renovação,
dessas novas alianças, que o grupo que promete se elegeu já está esfacelado em 3, inclusive desse lado já está bem próximo do Jorge Viana, que é o petecão ali nos lançamentos, meio trocando, namorando, né, aquele negocinho. Isso é recomeçar com tudo que vocês criticavam lá atrás, estão buscando chutar o balde, agora estão buscando o balde de volta, como que é isso? Olha, primeiro responder a esse questionamento do Osmi. Osmi, o PT sofreu um golpe em 2016. Aliás, primeira coisa, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, o Aécio Neves, ele saiu fora das 4 linhas do jogo democrático brasileiro, porque foi a uma revanche que levou o país aonde está. Porque quando o Eduardo Cunha assumiu em 2015 ali, que a gente lembra das pautas bombas, o país foi literalmente... Quando você tem uma crise política do tamanho que teve, nenhum empresário quer investir num país que tem uma crise política do jeito que estava colocado em 2015. Agora, os resultados do Partido dos Trabalhadores estão aí, para quem quiser ver. Nós deixamos esse país, disseram que o PT quebrou o país, o PT deixou o país com quase 400 bilhões de dólares de reservas internacionais, estão aí. Entendeu? Nós geramos mais de 20 milhões de empregos, nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014, criamos em 2014, que agora voltou, Osmi, agora está voltando. O Michel Temer assumiu o governo desse país, dizendo que trouxe uma reforma trabalhista que ia gerar 6 milhões de empregos. Eu quero saber onde é que estão esses empregos. Criaram um teto de gastos aí, para fazer com que hoje representa o congelamento dos investimentos em educação por 20 anos, em assistência social, em saúde por 20 anos. Estão destruindo o SUS, estão destruindo o SUAS. Eu estou falando de institucionalidade, porque o que é importante é que se sai um governo, se entra um governo, aquela política vai continuar. Olha o que estão fazendo, meu amigo Osmi, você é uma pessoa que conhece da política, conhece da história do país, olha o que estão fazendo com a Polícia Federal. Né? Eles estão... Quantas vezes o Bolsonaro está mudando delegado? Olha o Ministério Público aí, a PGR. O Geraldo Brindeiro, da época que você estava no Congresso, era conhecido como engavetador. Hoje, o Augusto Aras, ele já ganhou esse posto, porque o governo Bolsonaro diz que não tem corrupção, mas hoje não tem investigação no governo, porque está tudo dominado, infelizmente. E olha a política de preço, Osmi. Olha, 2016, olha a política de preço da Petrobras, que nós temos aí quase 8... Nós temos um combustível... O combustível, eu vou responder a todos. O combustível chegando a R$8. Paridade de preço com dólar, paridade de preço com o barril do petróleo internacional, Osmi. Então, é professor, viu? Então, ele vai levar o bloco todinho. Nós estamos falando de um governo... Eu acho que o Brasil precisa voltar à normalidade. Quando a gente tinha o debate entre a centro-direita e nós da centro-esquerda, e a gente tinha um país que se respeitava. Agora, hoje está tudo sendo destruído. Mas, antes de você responder a questão da Gina, tudo sendo que destruído. Esperando ansiosamente, o problema que falta a vocês, eu mesmo coloquei e envolvi o Narciso, dizendo que a minha geração falhou com o país. Vocês faltam humildade. Vocês não têm humildade de reconhecer que erraram nesse país. Eu não quero ser grosseiro, mas os outros governos, e a minha geração errou também. Agora, não institucionalizamos a corrupção como vocês fizeram. Que corrupção institucionalizada? Não tem corrupção institucionalizada. Tem corrupção institucionalizada quando você tem instituições que não funcionam. Quem criou a Controladoria Geral da União foi o PT. Quem aparelhou a Polícia Federal foi o PT. Quem escolheu o Procurador-Geral da República, o primeiro da lista tríplice, foi o PT. A Lava Jato só aconteceu porque o PT criou mecanismos para que houvesse investigação. Agora, não, eu não estou falando que não aconteceu, Osmi. O que eu estou falando é que quando você tem instituições fortes, você tem mecanismos que podem criar.
eu não posso dizer que o Partido dos Trabalhadores não errou. Ele teve seus erros. Agora, grande parte dessas questões aí que coloca, o presidente Lula teve 25 processos contra ele. Todos eles arquivados. Ainda não. Todos eles arquivados. Mudaram de instância. Não, estão todos eles arquivados. Eu estou falando de 25 processos arquivados. Então, houve sim um processo. Esse processo da Lava Jato, do Sérgio Moro, está mais do que claro. O Sérgio Moro fez um acordo com o Jair Bolsonaro para chegar ao STJ via Ministério da Justiça para tirar o principal adversário, porque o Lula ia ganhar a eleição em 2018. Então, não dá para a gente, assim como não dá, Osmi, com todo respeito, para a gente dizer que nós somos perfeitos, também não dá para a gente dizer que nós não deixamos um legado importante. Olha para a universidade, eu sou professor da universidade. Léo é professor mesmo, ele vai alongar o discurso. Léo me responde desse recomeço do PT local com o Petecão. Como que tu vê isso, esse namoro do Jorge com o Petecão? Gina, nós temos, eu acho que primeiro nós temos que ter humildade, porque em 2018 nós tivemos um problema sério que foi a arrogância. A gente achava que fez uma chapa, aí tivemos 2 candidatos a senadores, então nós temos que saber qual é o nosso tamanho, saber como recomeçar. E nós tomamos uma decisão importante nesse processo, junto com o Jorge, que é o seguinte: vamos conversar com as forças que estão fora do polo Gladson Bolsonaro. Então, isso é natural na política. A conversa entre as forças políticas é natural. Então, nós conversamos desde o MDB ao PSD, não ficamos restritos aos partidos da centro-esquerda, PT, PCdoB, PDT, PSB, nós estamos conversando com um arco de forças que nós entendemos que são das forças do campo democrático, porque nós entendemos que o bolsonarismo é um movimento hoje que é um movimento contra a democracia no Brasil. Então, é nesse sentido que nós ampliamos esse diálogo, temos diálogo, assim como o Lula está dialogando, quer que o Alckmin seja o vice dele, está dialogando com o Kassab do PSD. Então, não vejo nenhum tipo de incoerência em relação a isso. Nós estamos criando um polo que é um polo oposto ao que é o bolsonarismo. É isso. Eu tenho que ser breve na pergunta e que você tenha mais tempo na resposta, mas que dê tempo a gente ampliar o debate. Há pouco tempo, no intervalo, nós falávamos sobre o cidadão chamado Roberto Campos, que eu e Osmi tivemos o prazer na vida, a honra de ter sido seu colega. E eu tinha mais proximidade com ele, porque ele era do meu partido. O que ele dizia, todos os dias, subia na tribuna para pedir, para dizer que não se reparte recursos, se reparte riqueza. Não se reparte recurso, se reparte riqueza. Nós, o Brasil, talvez sejamos o primeiro lugar do país naturalmente mais rico do mundo, em terra, em água, em solo, em clima, mas nós não aprendemos a transformar esse recurso em riqueza. Aí, eu quero voltar, disse que a culpa é do PT jovem, do PT velho, do PSDB. Não. Martinho do Prado Kelly, juntamente com Rui Barbosa, com Benjamin Constant, os precursores da nossa República, quando ela foi instalada, eles já diziam: esta não é a República dos nossos sonhos. O que falta a nós, brasileiros, é transformar os nossos recursos em riquezas. Do contrário, se hoje nós temos 20 milhões de famintos, amanhã seremos 30 milhões e assim... com 50. Se eu quiser. E aqui no Acre, complementando aí,
bem objetivo, nós, em vez de aproveitarmos nossos recursos, nós implantamos a florestania. Primeiro, Léo, e ainda isso, a respeito da florestania, né? Tanto foi dito, passou todo esse tempo, na verdade, eu acho que a metade dos acreanos nunca compreendeu de fato o que era, pelo menos ficou muito subjetivo. Vocês carregam essa culpa por ter dado errado essa ideia de vocês? pelo contrário, não deu errado. O mundo em que hoje, deu certo? O mundo hoje está mostrando que nós estávamos certos. Mas em que isso beneficiou os Nós acreanos aprovamos objetivamente? Nós aprovamos agora, inclusive, a Lei de Serviços Ambientais, que exatamente quem tem mantido a floresta em pé vai poder ganhar com isso. O debate que hoje está sendo feito no clima, pelo Acordo de Paris, é exatamente de compensar quem está com a floresta em pé. O Acre já recebeu milhões, mais de 100 milhões de investimentos no governo do Tião Viana, da Inglaterra e também da Noruega, por conta desse debate que está sendo feito. Mas esse dinheiro não chegou no bolso dos acreanos. Quando nós recebemos, o Estado está quebrado, é agora que eu não vejo uma obra. Rapaz, não existe vai uma lá obra. Pro Alto Não. Juruá, vive como se vivesse no século Não XIX, não cara. existe. Não Porque precisa o ir longe, governo, vai na periferia porque lá no mesmo, Alto né? Juruá, você sabe, Em qualquer Altos Rios, vive ainda no século XIX. lá no, sabe por que isso está acontecendo? Porque o governo federal abandonou as unidades de conservação. Não existe mais investimentos. Não gerava nada. Nas unidades de conservação. Porque tem pessoas, Osmi, que querem morar, meu amigo, na cidade, mas tem pessoas que querem morar lá. É o modo de vida deles. Eu fui lá no Bagé, que você conhece, lá em Marechal Thaumaturgo. A gente tem condição, com programas de serviços ambientais, de dar melhores condições a essas pessoas. Vive de de utilizar escambo. a nova economia, Vive de escambo. Meu amigo Osmi, a nova economia, daqui a pouco o gado do Acre não vai ser mais exportado para lugar nenhum do mundo. Sabe por quê? Porque a nova economia é uma economia verde. Essa é a economia do século XXI. E foi essa a economia que a gente fez aqui no Acre. E que transformamos o PIB do Acre, que era 1 bilhão e meio, em quase 10 bilhões. Onde o povo sem se desmatar, beneficiou com o isso, povo cara. se beneficiou e nós chegamos a um ponto, Narciso, aqui, você que era da Construção Civil, que a gente tinha que importar, inclusive, trabalhadores de outros estados. Isso aconteceu na época que tinha governo, porque hoje não tem governo. Aqui no estado do Acre, hoje não tem governo. Qual é a obra do governo federal que está acontecendo agora? Mas esse governo está com 3 anos e alguma coisa. Eu estou Sim, falando do que eu vocês quero deixaram. saber. Vocês deixaram o quê? Esse dinheiro que veio da florestania, esses milhões de reais, foram parar no bolso de quem? Eu estou falando das pessoas que estão na periferia, de quem está na zona rural. Para quem foi essas pessoas? Como foi feita essa distribuição? Essa riqueza, esse recurso se transformou em riqueza, como disse o Narciso? Ou não se transformou em riqueza, em dinheiro, em money mesmo? Claro que sim. Olha o tanto de empresas que tinha no Acre antes e o que tem hoje. Indústrias que foram, inclusive, se você vai na região do Alto Acre hoje, você vê uma economia que está funcionando lá. De indústrias como a Acreaves, como a Dom Porquito. Vocês implantaram, faliram quase todas. Mas nós temos alguns exemplos que não deram certo, mas temos exemplos que deram certo. Então, esse modelo é um modelo da atual economia. Agora, nós tivemos, por exemplo, a economia, por exemplo, da pecuária. Ela foi, o rebanho bovino do Acre cresceu. O que tem de agronegócio hoje, Osmi, no Acre, foi implantado na época do governo do Tião Viana. Vocês condenavam o plantio de soja? Não, eles não queriam que se plantasse soja no estado, proibiam. Osmi, o nosso modelo é um modelo que você pode ter economia florestal, você pode ter as áreas degradadas. A gente estava avançando nas áreas degradadas para utilizar a pecuária e a agricultura. Agora, o nosso modelo não é um modelo de, como estão querendo aí, de derrubar a floresta e daqui a pouco eu estou falando, nenhum produto vai ser comprado mais, porque a União Europeia, a grande marca do atual governo hoje, infelizmente, é o aumento do desmatamento. E isso não está se reproduzindo em geração de emprego aqui no Acre, em geração de riquezas aqui no Acre. Não está se reproduzindo. Me diga, o Acre hoje está batendo... Osmi, eu quero saber em que estado que você vive, porque o que eu estou vendo é gente passando fome. Mas gerado por vocês também. Não. É gerado agora, meu Tá com amigo. 3 anos que você É gerado agora. É gente passando fome, é gente desempregada,
é gente desalentada, é isso que está Vocês não acontecendo. permitiram o desenvolvimento do Estado. Vamos acabar com essa história. Vocês fizeram muito discurso de preservação e você sabe, que o homem é inteligente, você sabe que o grande discurso internacional da preservação da floresta tem fins econômicos, sim. Porque essa é a realidade do mundo. Exatamente, querem proibir de que o Brasil seja o maior Você produtor vai negar de que uma não série de existe o grãos. aquecimento global? Você vai negar? É isso que está sendo Isso debatido. é uma polêmica que não existe muito grande. Não, não é polêmica, não. É uma polêmica, fake sim. news. Nós estamos falando de painéis em que tem milhares de E eu cientistas. tenho professores que dizem, também centenas que dizem. Outro professor, estou falando de milhares de cientistas que dizem que existe aquecimento global. E hoje o mundo está discutindo carro elétrico, está discutindo energia renovável. E nós estamos trocando jabuti por E nós precisamos investir em ciência e tecnologia, que o governo do Gladys Cameli... O governo do Gladys Cameli, infelizmente, acabou com a FAPAC, porque o Estado do Acre tem que investir em cérebros, em ciência e tecnologia. Por que eu invisto na universidade? É por isso, para a gente poder gerar riquezas aqui, sem derrubar a floresta. Não, eu estou falando da FAPAC. Não, a FUNTAC, por exemplo, a ciência, nós tecnologia utilizamos, Estado, Osmi, aqui os doutores para fazer startups para essa juventude que está aí. Entendeu? Para a gente ter novas tecnologias de utilização da floresta. Essa é a realidade do mundo, gente. Nós estamos querendo trazer um modelo do século XIX para cá, isso não existe. Vocês deixaram o Acre no século XIX. Não. Permita-me. O Acre cresceu, desenvolveu e distribuiu renda. Permita-me que eu lhe diga. Você mora no outro estado. A intenção do estabelecimento desse programa é de ter o mediador, que não vai ser o nosso Evandro, que está mediando. Muito bem. Obrigado. A experiência política que o Osmi possui já foi quase tudo. Deputado federal, presidente de banco, banqueiro, bancário. E eu, radialista. E eu tenho lido bastante. Dos 4 aqui tem isenção para falar mesmo. Torcer é a Gina, que é uma comunicadora, uma formadora de opinião. Vocês podem defender como quiser o seu partido. Que nós também vamos trazer pessoas dos seus adversários para se contrapor ao que você está dizendo. Porque se nós não conseguirmos este objetivo, este programa não vai se prestar para os objetivos para os quais foram criados. Permita só, antes de Gina você falar. É interessante, eu sou um homem, um acriano já velho. Eu estou pedindo desculpas a meus netos e bisnetos para o país que nós estamos deixando para eles. Eu estou pedindo desculpa porque eu fui parte integrante de governo. Aí vem aqui um cara dizer que o Acre é uma maravilha, que o Acre gerou emprego, que a população vivia bem, quando a população nunca saiu da miséria. Nós vivemos aqui ainda hoje, no século XIX, fazendo escambo nos altos rios. E você me desculpe, mas isso, de certo ponto, sabendo como nós estamos deixando esse Estado, irrita-se. Já alguma pergunta ainda? O Osmi conhece do Acre, ele sabe que existe o acriano que quer morar lá no Alto Juruá, o indígena que quer morar na aldeia dele. E nós temos que respeitar isso. Eu acho que isso é importante. E das pessoas que vivem na cidade, eu já respondi isso, não vou voltar a carga, não. Vamos iniciar o fechamento deste bloco do programa. Eu quero deixar mais uma frase filosófica, antes da gente fechar esse bloco, fazendo aqui uma homenagem póstuma ao filósofo do Abunã, nosso ilustre amigo Luiz Pereira de Lima. O Osmi dizia que a política é como uma nuvem. Luiz.
Luiz, né? Luiz Pereira, me dizia. A política é como as nuvens que mudam de lugar a cada segundo. Então, as coisas mudam. Para o próximo bloco, eu quero deixar já uma pergunta no ar. Sim. O PT está tendo dificuldade de montar suas chapas de federal, de estadual, e a razão pela qual o Jorge Viana tem tanta dúvida do que ele vai disputar. Mas isso nós vamos discutir daqui a pouco, já, no próximo bloco.